finalizando o figurino da animação Branca de Neve, que é uma das animações mais incríveis já feitas, e é muito interessante porque tem elementos da década de 1930, do século XVI e da era medieval. A coisa que eu mais gosto em Branca de Neve é essa mistura, esse equilíbrio que o Walt Disney fez entre os elementos característicos dos anos 1930 e coisas históricas. Ele colocou esses elementos de 1930 para criar essa conexão entre o público que ia assistir as personagens da animação. Então a gente bate o olho na Branca de Neve e já consegue ver um elemento característico de 1930, que é o penteado, aquele cabelo dividido ao meio. Foi muito popular nos anos 1930 e com esse ondulado, é muito bonito. Outra coisa que entrega a época em que a animação foi feita é a maquiagem. É só ver fotos de mulheres em 1930 maquiadas. Sobrancelha fina, alta, arqueada, boca bem marcadinha, blush concentrada no centro do rosto, o rosto com formas redondas, o olho grande. É muito interessante como o Walt Disney cuidava desses detalhes. Essas primeiras animações da Disney são um verdadeiro ouro, na minha opinião. Mostra o sapatinho da Branca de Neve e da Rainha, é o sapato de 1930, aquele sapato de salto alto, bem inclinado. E nessa época, na segunda metade de 1930 e na primeira metade de 1940, era muito comum esses enfeites na ponta do sapato, florzinhas, mas principalmente laço, que é o que aparece no sapato da Branca de Neve e da Rainha. Além desses elementos de 1930, a Branca de Neve também tem elementos do século XVI. Claro que isso vai aparecer de uma forma diluída. A rainha faz ela vestir roupas muito desgastadas, a gente vê que a saia dela tá remendada, e naquela questão daquela cartela de cores, que eu sempre digo que é usada para representar personagens em situação de pobreza, que é uma cartela rica em bege, cinza, cores com aspecto sujo, marrom, é o que acontece em Branca de Neve, mas não porque ela não tinha dinheiro, mas sim porque a rainha colocava ela nessa posição porque tinha inveja da beleza de Branca de Neve. Ela usa algo que pretende ser um corpete. O corpete era utilizado na época para acomodar os seios da mulher, deixar ela mais ereta, com a postura mais rígida. Gosto também do detalhe que o Walt Disney colocou dessa tendência das mangas bufantes. Vocês podem ver aqui no quadro que a manga é azul, mas tem um tecido branco saindo. Na Branca de Neve é a mesma coisa, a manga é azul, só que tem um tecido vermelho por baixo. A saia da roupa da Branca de Neve é uma saia que, quando ela caminha, a gente vê que por baixo ela tá usando uma chemise, mas ela não tá usando o fardinguel. O fardinguel era uma armação que fazia com que as saias ficassem cônicas. Isso aí a Branca de Neve não apareceu usando no filme. E a graça de Branca de Neve é justamente observar essas semelhanças que tem na década de 1930 com a moda do século XVI. Porque nos anos 1930, mangas bufantes também foram uma tendência. A saia que a Branca de Neve usa, mais do que me lembrar saias cônicas, até porque, como eu falei, ela não usa o fardinguel, mas as saias dos vestidos da segunda metade dos anos 1930 também eram saias que caíam em evasê e que possibilitavam vários movimentos, que é o que o Walt Disney precisava para Branca de Neve, porque ela é uma personagem que corre, que gira, que canta, que dança. Não faria sentido colocar um verdugado, porque ia deixar a postura dela muito parada, ela não ia conseguir executar com tanta leveza e graça os movimentos que ela executa na animação. Mas eu falei que o figurino de Branca de Neve também tem referências ao medieval. E tem. Observem esse chapéu do caçador. É um baicocket, que é um chapéu de bico, que muitos chamam de chapéu de Robin Hood. Sempre que o Robin Hood é retratado em algum filme, ele aparece com esse chapéu. E é um estilo de chapéu que também voltou nos anos 1930. Olhem como tudo tá se encaixando perfeitamente. Outra coisa inegavelmente medieval é a silhueta da roupa da rainha, que não é uma silhueta característica do século XVI. O medieval tem esse estereótipo, estigma de ter sido uma época obscura, a Idade das Trevas. Fazer isso pra vilão acaba funcionando. O traje dela tem a silhueta do quê? De um hoopland. Hoopland, que era uma veste medieval, que a sua principal característica era as mangas super longas, que é o que nós vemos aqui, né? E que dá esse ar dramático. Entanto, é interessante pontuar que durante a era Tudor, as roupas tinham mangas bem longas também, mas não tão dramáticas como um Hoopland. É por isso que eu coloco
a silhueta da rainha realmente como uma silhueta do final da Idade Medieval e não como Idade Moderna. Mas uma coisa característica do século XVI que a rainha usa é o girdle, que é este cinto. Era um cinto usado que ele ia bem lá no chão. E na ponta, aqui no da rainha não tem, mas na ponta do girdle era comum colocar essa pecinha aqui, que era chamada de pomanda. E dentro da pomanda as mulheres colocavam essências, pomadas mesmo. Pomada vem disso aqui, o nome pomada, porque as mulheres colocavam coisas cheirosas, então enquanto elas caminhavam ali, elas iam exalando o cheiro. Como eu falei, a maquiagem da rainha, assim como da Branca de Neve, tem características dos anos 1930 e eu acho o rosto da rainha a cara da Joan Crawford, porque a Joan Crawford tinha uma cara de vilã. O esmalte começou a ficar popular mesmo nos anos 1930. E era comum pintar, ou deixar, né, a meia-lua, a parte de baixo sem pintar, ou pintar só no meio. E aí a gente olha na unha da rainha e a ponta da unha dela também não tá pintada. Isso é 1930. Essa estrutura que a rainha usa no pescoço parece um collar, que foi uma armação de pescoço muito popular durante a era elizabetana. Mas aí, voltando pro medieval, ela cobre os cabelos. E ali em 1100 e pouco, 1200, estava na moda as mulheres cobrirem os cabelos, ou mostrar só um pouquinho. E aí eu lembrei das representações da Eleonor da Aquitânia. A Eleonor foi uma rainha e se vocês pesquisarem a foto do túmulo dela, vocês vão ver que na representação ela também tá com uma coroa e com um véu tapando aqui essa região da cabeça e do pescoço. Eu acho que essa animação deixou muitos legados. O primeiro legado é essa questão de representar bruxas com essa aparência, nariz grande, aparência velha, unhas compridas. A gente vê isso em Convenção das Bruxas, por exemplo. Eu acho que o legado mais importante é na parte de cartela de cores de personagens, porque foi a primeira animação da Disney. E a Disney tem essa tradição de representar os seus vilões com roxo, púrpura. E tem até um estudo de cores, eu posso trazer pra vocês depois, que o roxo dentro do universo da Disney tá associado a personagens que tem como características a luxúria, o poder, a nobreza, essa coisa da vilania mesmo. Se vocês gostam de história da moda, figurinos, moda vintage, moda histórica, não esqueça de me seguir lá no Instagram, @ahistoriadamoda, e me deixem aí nos comentários qual que é a animação da Disney favorita de vocês. A minha, indiscutivelmente, é a Branca de Neve, mas eu gosto muito também de A Bela Adormecida, gosto de Cinderela.